Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, aproveitando esse tempo para estudar, aprofundar seus conhecimentos aí. Eu sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui no SAI Digital. Hoje nós vamos dar uma olhadinha aí, uma parte que é muito importante da nossa geografia, que ela vai dizer respeito às questões relativas ao estudo da população, a grande demografia, né? E nossa preocupação hoje vai ser conceitos. Entender alguns conceitos chaves dentro desse campo de estudo da geografia aí. Conceito, como nós bem sabemos, né? Ele não é nada mais, nada menos que uma palavrinha, mas que traz uma quantidade de ideias, um termo que sintetiza aí um conhecimento um pouco maior, para você não repetir aquela toda. Então, trabalha com a ideia de conceitinho. Tudo bem? Então, o que nós encontramos aqui? Existem aqueles conceitos, que são os conceitos, por assim dizer, mais utilizados dentro da demografia. Você pega, por exemplo, a ideia de uma população absoluta, que é o número total de habitantes de uma determinada região. Você tem também uma população relativa, que ela traz a densidade demográfica, a relação entre o número de habitantes e a área de um determinado país, uma região ou coisa parecida. Então nós vamos ter aí, que a nossa aulinha de hoje, nós vamos aí ver conceitos da demografia, que são conceitos tão importantes como, por exemplo, densidade demográfica e população absoluta. Entre esses conceitos, nós vamos ter, por exemplo, olha aí, ó, conceitinho de taxa de natalidade, certo? Então, natalidade, como você muito bem sabe, lembra o quê? Natal, o nascimento do menino Jesus. Então, a natalidade ela está relacionada com o número de nascimentos. Então, aqui nós temos um exemplo de como é que você calcula a natalidade. População absoluta de um país é de 4.200.000 habitantes. Em um ano, nasceram 9.200 crianças. Para se calcular a taxa de natalidade, utiliza-se essa fórmula aí, né? Taxa de natalidade é igual ao nascimento por ano sobre 1.000 sobre a população absoluta. Feito os devidos cálculos aí, o que nós encontramos? Nós encontramos justamente que isso vai chegar a 2%, que a gente diz 2 por 1.000 nesse caso. Taxa de natalidade, ela não é interessante só para você compreender assim, olha, quanto é, qual é o número. Esse número significa muita coisa. Você pode tirar muitas conclusões das realidades socioeconômicas de diversas regiões a partir pura e simplesmente dessa ideia da taxa de natalidade. De forma muito geral, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que geralmente aqueles países que apresentam, aquelas regiões que apresentam uma qualidade de vida um pouquinho mais elevada, existe uma queda significativa das taxas de natalidade. Ao contrário do que acontece com aqueles países onde nós acabamos encontrando o quê? Uma qualidade de vida um pouco menor. Alguns utilizam hoje, né, o termo de países em desenvolvimento, outros preferem mesmo ir mais direto e usar o termo subdesenvolvido. Então o que acaba acontecendo aí? Acaba acontecendo que geralmente esses países, vamos pensar de forma simples, ou regiões mais pobres, mais carentes, essas taxas de natalidade, elas tendem a ser taxas de natalidade um pouquinho mais elevadas, né? E se nós acompanharmos essas taxas de natalidade historicamente, a gente percebe claramente isso. Conforme nós vamos ter um aumento do desenvolvimento, nós vamos acabar tendo uma queda dessas taxas de natalidade aí. Tudo bem? Tudo legal? Se preocupe mais na compreensão e na diferenciação do conceito de taxa de natalidade em diferentes grupos que no cálculo em si. Tudo bem? Seguindo aqui.
Um outro conceito que nós temos, que ele é um conceito importante também, é o de taxa de mortalidade. Então agora você já fez a relação muito tranquila. De um lado nasce e do outro lado são os óbitos que nós temos numa população. A fórmula de cálculo, isso está lá no teu material didático, eu não preciso repassar aqui para você. O que é que nós acabamos encontrando? Ela é muito parecida. Como a nossa preocupação não é com a tal da matemática aqui, a gente vai passar um pouquinho por cima disso. Só que eu quero que também, da mesma forma, que você se preocupe muito mais em fazer o quê? Muito mais aí em fazer essas relações com as realidades ou as diferentes realidades socioeconômicas. Então, da mesma forma que acontece com as natalidades, com as mortalidades nós encontramos o quê? Aqueles países mais ricos e desenvolvidos, eles acabam apresentando baixas taxas de mortalidade. E os países menos ricos e desenvolvidos, geralmente essas taxas de mortalidade, se me desculpe, elas são taxas um pouquinho mais elevadas. Tudo bem? Tudo legal? Então tá certo. Daí você me pergunta, mas por que acontece isso? País pouco desenvolvido, você ter elevada taxa de natalidade e de mortalidade. É simples. Então nós sabemos que essa natalidade ela é elevada. Por exemplo, as mulheres não têm acesso a um sistema de saúde, a métodos contraceptivos e assim por diante. Mas também a condição de vida dessas pessoas, ela é uma condição de vida muito ruim. Esses países aí, o que eles acabam presenciando? Os nascimentos são em grande quantidade, mas, por exemplo, a própria mortalidade infantil aí já se encarrega de fazer o quê? Diminuir muito significativamente a população. Ah, então guarda isso com você. Elevadas taxas de natalidade e mortalidade, países menos desenvolvidos. Tá? Ao contrário, nos países mais desenvolvidos aí. Um outro conceitinho interessante para nós é justamente nós encontrarmos a chamada taxa de fecundidade. O que é essa taxa de fecundidade? Não é nada mais, nada menos que o número médio de filhos que as mulheres vão ter durante o seu período reprodutivo, que pode variar de uma sociedade para outra. Então nós temos aqui exemplos. Na Europa, 1,66 filhos. Na América, 5,29. Na Ásia, 2,1. Na Oceania, 2,1. E na África, 4,15. Só prestar atenção em um detalhezinho. Esse número, ele vai ter um número chave. 2,1 filhos por mulher. Quando o país atingiu 2,1 filhos por mulher, a população ela deixou de crescer, desconsideração de migrações. Com mais de 2,1 filhos, a população continua crescendo. Com menos de 2,1 filhos, a população está diminuindo. Então você pega, por exemplo, um caso aí da Europa, a Europa já não consegue mais manter o seu número de habitantes apenas e exclusivamente com esse saldo aí de fecundidade, né? E por fim aí, o nosso último conceitinho de hoje, expectativa de vida. O que é a nossa expectativa de vida? É o número de anos em média que as pessoas vivem. Também não preciso nem dizer para você que em média as pessoas vivem mais nos países mais ricos e desenvolvidos. E elas têm uma expectativa de vida menor nos países menos ricos e desenvolvidos. Essa aí é uma ideia muito simples de nós percebermos. O que eu quero de você aí, que você faça a partir de nossa aulinha de hoje? Olha lá, ó. Ah, esqueci disso aqui. O que seria o crescimento vegetativo natural de uma população? Então é justamente essa ideia, né? A diferença entre as natalidades e as mortalidades e quanto elas vão acrescentar aqui. Agora sim, para a nossa atividade de casa lá, página 242, você vai fazer as atividades de 1 a 4. Faltou um ali, mas não tem problema nenhum. Tudo bem? Tudo legal?
Então tá bom. Um grande abraço para você.